passava na tua cabeça em relação a esse plano de ação? Porque a gente no mundo corporativo, a gente está muito acostumado com isso, mas aqui a gente está falando de algo que é fundamental, que é a vida. André, eu tive alguns momentos sobre isso e acho que teve um momento que é legal de compartilhar aqui, né? Então, assim, é interessante por quê? Porque quando começou o processo lá atrás, e você falou, né, do mundo corporativo, do plano de ação, eu sempre fui muito prática, né, na hora de resolver as coisas. Então, quando começou lá atrás, eu brincava assim, gente, se tivesse uma loja de coração na esquina, eu ia lá e comprava outro, né? Mas quando veio a possibilidade de transplante, eu, né, na hora, assim, eu estanquei. Falei, não, peraí, né, como assim? O que precisa? Basicamente, assim, na minha cabeça, eu pensava assim, o que eu vou precisar passar para chegar no transplante? Então, o meu medo Sei. não era necessariamente o transplante, mas era o até lá. De novo, pelos mitos que a gente vê, né, sobre isso. Olá, você, seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Minha convidada de hoje é uma pessoa que eu estava na intenção há muito tempo de tê-la como minha entrevistada. Evelyn Berti Assunção. Evelyn, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom ter você aqui, viu? Vou fazer uma Obrigada. apresentação mais completa sua e a gente já vai começar. Evelyn é a Head de Cultura, Diversidade e Inclusão da Volkswagen do Brasil. Mas meu convite para ela, para estar aqui hoje, foi inspirado em um acontecimento incrível em sua vida pessoal. Aos quase 9 meses de gravidez de seu filho, Evelyn passou por um transplante de coração logo após o parto. Uma história inacreditável de amor, superação e humanidade, que tem tudo a ver com nossos temas aqui no podcast. Com mais de 15 anos de experiência nas áreas de RH e cultura organizacional no segmento automotivo, antes da Volkswagen, Evelyn atuou também na Nissan e na Renault, com vivências em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e também na Argentina, bem como experiência com gestão de times em diferentes países da América Latina, além do México e Estados Unidos. Formada em administração pela Universidade Positivo, tem pós-graduações em gestão estratégica de negócios pela HSM e em liderança e transformação organizacional pela Fundação Dom Cabral. Evelyn é casada com o Wellington há 6 anos e é mãe do Gabriel, de 2 anos e 5 meses. No tempo livre, ela gosta de cozinhar. Então vamos lá, Evelyn. Eu normalmente começo meus episódios pedindo para os meus entrevistados contarem sobre um momento de suas vidas que foi crucial para ajudar a definir quem eles são hoje. No seu caso, eu já vou pedir sobre esse momento específico, porque há cerca de 6 meses você retornou ao trabalho depois de passar por um quadro de insuficiência cardíaca super grave, logo após o nascimento do seu filho, Gabriel. E aí, após um período de espera na fila de transplantes, você hoje tem um coração novo batendo no seu peito. Eu quero muito que você nos conte essa história tão, tão impactante. Claro, André. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada de poder estar aqui, de poder compartilhar, né, essa história, que foi uma história, assim, né, para quem ouve até um pouco inacreditável, né, mas quem estava pertinho, né, e passou junto sabe, né, o quanto foi difícil, porém, né, foi um grande aprendizado para todos nós, né. Uhum. Então, bom, em 2023, né, então eu engravidei do Gabriel. O Gabriel foi muito esperado, né, a gente planejou muito Uhum. ele. E quando ele nasceu, a gravidez foi tranquila, né, não tivemos nenhuma ocorrência na gravidez, além do normal, né, que acontece, mas Certo. a gente não teve nenhuma, incorrência ali. E enfim, fomos, né, para o parto, foi uma cesárea, aconteceu no dia 17 de setembro. E tudo ficou bem, né, ficou bem naquele dia, ficou bem no dia seguinte, e no final do dia seguinte, eu não tinha sintoma nenhum, estava me sentindo super bem, mas na hora lá de medir os sinais vitais, né, acontece dentro do hospital, eu estava com um ataque cardíaco que eu não estava sentindo. Então essa foi uma das primeiras coisas inacreditáveis, era assintomática no início, né, e eu não sentia, né, então estava com esse ataque E cardíaco, gente pode desculpe interromper, até então, até este momento da sua vida, você nunca tinha sentido nada, nunca tinha tido nenhum outro sintoma? Nunca tive sintoma, André. Eu tive em 2018, tive que fazer uma cirurgia e precisei Hum. fazer uma avaliação de risco cirúrgico com cardiologista. E nesse momento,
eles identificaram que eu estava com uma pequena dilatação no coração, coisa pouca, e a gente tratou por 3 meses e tudo voltou ao normal. Uhum, Então, depois eu acompanhava, né, anualmente, fazia um acompanhamento, mas nunca voltei a ter isso, né. E uhum, aí o que uhum. aconteceu foi, né, a gente começou a medir, estava dando uma taquicardia e era uma coisa, assim, estranha, né, porque o coração ele ficava variando muito, né, então ele ia, assim, 60, 100, 180 batimentos, a gente até achou que era um erro na máquina, né, porque eu falei: "Não, gente, não é possível", trocamos de máquina 2 vezes e continuava. Com isso, né, tiveram que dar um alerta, né, para os médicos de plantão, e aí fizemos um raio-x do tórax. Quando veio o raio-x do tórax, já veio que meu coração estava muito dilatado e que eu estava com um edema pulmonar, meu pulmão estava cheio de água. E E nisso o Gabriel tinha 1 dia de vida. um dia de vida, um dia de vida. E aí foi uma coisa, assim, ali já foi o primeiro impacto, porque de repente eles me avisaram: "Evelyn, você vai ter que ir pra UTI". E eu falei: "Não, gente, não é possível, eu tô super bem, como assim UTI, né, nunca tinha passado por uma UTI na vida". E ali já foi a primeira quebra, porque de repente foi assim, me avisaram, né, que eu tinha que ir pra UTI, de repente já entraram com uma maca no meu quarto, uma incubadora, porque aí o Gabriel também teve que ir pra UTI por procedimento, né, do hospital, o bebê também vai. E aí eu fui, né, e sem saber, sem entender o que estava acontecendo, um monte de exame ali no meio do caminho, mas ninguém sabia me explicar exatamente o que estava acontecendo, né, eles estavam tentando entender. E ali eu passei, né, passei o 14 dias na UTI até terminar esse tirar todo esse edema pulmonar, né, numa série de tratamentos, enfim. Sem E aí contato com começou. o Gabriel. Oi? Sem contato com o Gabriel. Não, ele vinha a cada 3 horas, eles traziam ele pra mim na UTI, então, qual que é a parte boa, né, meu marido pôde ficar comigo na UTI Hum, e, vendo o Gabriel a hora que ele queria, né, a hora que ele precisava, e o Gabriel vinha a cada 3 horas. Nos primeiros dias, André, a gente até tentou fazer amamentação e tudo mais, mas quando finalmente a gente conseguiu, eu recebi a notícia de que eu ia ter que começar a tomar uma medicação e eu não poderia amamentá-lo mais. Então ali foi também, né, então assim, foram várias quebras, né, foi uma sucessão ali naqueles primeiros dias, então foi o puerpério, mais essa série de notícias, né, de primeiro você tem no início era uma insuficiência cardíaca aguda, né, eles não sabiam exatamente se aquilo ia continuar ou não, porque tinha uma chance de voltar ao normal o coração, o que eles imaginavam era que poderia ser um problema logo depois do parto, né, porque a gente tem uma praticamente duplicam, né, a quantidade de líquido, né, o volume de líquido no corpo da mulher, e o meu coração ele não tinha aguentado, né, nesse retorno, hum, e aí ele teria dilatado. A grande questão é, eu poderia melhorar ou eu poderia ter que fazer um tratamento, que foi o que acabou acontecendo. Mas enfim, foram uma série de notícias ali que foram acontecendo, com 14 e eu continuava sintomática. Então esse era o pior, né, porque eu estava assim, sentia uma revolta interna, então eu falo que ali começou um pouco desse luto que eu senti, né, de toda essa ocorrência, porque, eu não como eu não sentia nada, eu achava que aquilo não era tão grave assim, né. uhum. Enfim, então fazíamos, né, o contato ali com o Gabriel, a cada 3 horas, até que quando finalmente cedeu o edema pulmonar, eu voltei para o quarto, passei mais uns dias no quarto e aí fomos de alta para casa, né, para finalmente viver aquela maternidade. Mas Certo. aí, não foi, né, bem o que aconteceu, né, basicamente a gente foi para casa, eu comecei a sentir um pouco, né, um cansaço, mas ainda assim, sabe, André, eu não consegui identificar o que que poderia ser parte da insuficiência cardíaca e o que que era realmente daquele puerpério, do não dormir, do que toda mãe passa, né, nessa fase da Isso. maternidade. E assim ficamos, né, então até dezembro fiquei ali com ele, conseguindo cuidar dele, com certo cansaço, 2 mas meses, conseguindo. então. Oi? Aproximadamente dois meses aproximadamente, então. Isso, 2 meses aproximadamente. Uhum. Até que em dezembro, logo depois do Natal, eu tive uma primeira crise, e aí sim eu comecei a sentir os sintomas. Então, basicamente, eu tive um inchaço no corpo inteiro, uma coisa que eu nunca tinha tido antes. E aí comecei a sentir mais cansaço, né, um pouco de o que hoje eu entendo que é uma falta de ar, uma dispneia noturna, então, enfim, tinha uma série ali de questões. E aí, nesse momento, eu estava em Volta Redonda no Natal, né, na casa da minha sogra,
E aí a gente acabou resolvendo ficar lá, porque o médico que me atendeu lá nessa emergência, ele falou: "Evelyn, você não pode viajar, você não pode mais pegar seu filho no colo, você não pode fazer nenhum esforço. Então a partir de agora, né, a sua vida é isso e consultas semanais e toda a medicação que a gente vai te passar, porque você tem até 6 meses depois do parto para tentar reverter isso". E aí a gente começou essa Puxa saga. vida. Eu Eh imagino, só para te, fazer aqui uma parte, ali no início vocês várias baldadas de água gelada, mas esse momento é uma cachoeira, né, porque esse sim. momento ele começa a te mostrar que, de fato, havia algo muito mais sério e crítico, né, acontecendo. Exatamente, exatamente, André. E aí eu começo assim, quando eu começo a sentir os sintomas, foi uma coisa que também foi me afetando muito, né, então porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e Hum, de repente começar a sentir aquilo, né, então eu sentia, respirava, mas sentia uma ardência no peito e assim foi, né, depois uma série de dores musculares por causa dos efeitos colaterais das medicações. Então aquilo começou a me colocar em contato com algo que eu não conhecia, né. E aí é o que eu falo, assim, eu tive esse meu luto por causa dessa situação, ele quase que não finalizava nesse momento, porque a cada balde de água fria, ele recomeçava, né, e eu voltava pra negação e assim, então assim, o meu primeiro ano ele praticamente foi assim, né, nessas idas e vindas, de achar que estava melhorando e voltar a estaca zero, né, e viver tudo de novo, né. Então, assim foi, né, quando chegou em março, que foi quando fechou os 6 meses, que teoricamente era, né, quando eu teria o diagnóstico de: "Ok, você tá bem ou não, você vai ter que continuar esse tratamento para o resto da sua vida, porque a sua insuficiência cardíaca ela é crônica", eh, eu, né, tive essa notícia de que realmente a gente não tinha conseguido voltar, e aí foi a primeira vez que o médico começou a me falar sobre transplante. Minha primeira sensação foi a recusa total, né, eu falei: "Não, não é bem assim, vamos tentar mais um pouco", né, e aí continuei o tratamento e, em abril, né, deixa eu só eu te vou deixa eu claro. deixa eu fazer uma pergunta aqui, entre dezembro ali, médico de Volta Redonda, e março, que deu 6 meses, como era a sua, rotina com o Gabriel? É. Era uma rotina, André, bastante complicada, porque eu conseguia fazer algumas coisas com ele, então assim, na hora de dormir, né, não precisava pegar ele no colo, ele estava ali na cama comigo, então ali eu conseguia estar junto, eram os nossos momentos, mas eu não Certo. conseguia, por exemplo, às vezes nem trocar uma fralda, né, dependendo de como eu estava. Então, tive muita ajuda da minha sogra nesse momento, a gente tinha um adicional que era meu marido continuou aqui, né, a gente mora em Mogi das Cruzes, ele continuou trabalhando aqui, então ele ia só de final de semana, então foi um baque para ele também, né, não poder estar com o Gabriel nos seus primeiros meses de vida, e estar Uhum. longe, então a gente precisava, né, ele ficava indo e voltando, foi um momento muito cansativo, né, para a família como um todo, mas eu acho que o que Além fica de além da além da preocupação com você. totalmente, totalmente. Uhum. E aí o que ficou, assim, muito, né, dessa minha experiência com o Gabriel é que eu comecei a me sentir e isso foi uma das coisas que, né, mais pra frente eu conto, mas que foi parte da minha decisão do transplante, foi que, eu acabei me tornando uma espectadora da vida do meu filho. Então eu Hum. via, né, tinha que ver a minha sogra ali cuidando dele, em um determinado momento nós tínhamos também uma babá para nos ajudar, mas eu não podia fazer as coisas, então assim, era uma coisa muito delicada, porque, né, eu estava ali, estava disponível, teoricamente para ele, mas não estava, não tinha essa acessibilidade para fazer as coisas que eu gostaria, né. E aí em abril eu voltei a trabalhar, voltei da minha licença, né, na época eu conversei com o Douglas Pereira, que era o meu líder direto, né, e o Douglas até Uhum. perguntou, né, falou: "Evelyn, você tem certeza que você quer voltar?" E eu falei: "Douglas, eu acho que isso é a única coisa que talvez vai me retornar um pouco da identidade", porque ali eu tinha me perdido completamente, né, então, o que que eu posso fazer que não vai requerer um esforço físico, né, eu voltei a trabalhar em home office, mas que eu vou poder, né, voltar a pelo menos uma parte da vida que eu tinha antes, né, pra me sentir bem. Então a volta ao trabalho para mim foi muito disso, né, foi o voltar à identidade, o voltar a recuperar aquela Evelyn, porque isso foi uma coisa que aconteceu muito, sabe, André, durante todo o processo,
de eu me olhar no espelho e perguntar: "Quem é você afinal?", né, agora que praticamente tudo caiu, né, tudo que você tá dentro de uma UTI, você não tem mais nada, quem é você afinal? O que que fica ali, né? Então esse foi uma parte, né. Voltei a trabalhar, fui super bem recebido pelo time, todo mundo se adaptou, né, para o que eu precisava ali. E aí em junho, eu resolvi voltar para São Paulo, né, já que a gente não tinha, né, mais aquela questão de se vai melhorar ou se não da insuficiência cardíaca, e eu comecei, né, com essa primeira possibilidade do transplante, a pensar em ter alguma segunda ou terceira opinião, né, dos médicos. Tem muitos medicamentos, muitos tratamentos, né, diferenciados, então eu vim para buscar isso, né, novamente. Voltei para casa, hã, comecei, né, a pegar essa segunda, terceira, quarta opinião, até que em setembro, quando fez 1 ano, né, que o Gabriel tinha nascido e eu estava, né, nesse processo, foi o meu melhor mês. O meu melhor mês, eu estava Hum, ali com toda a medicação ok, eu estava super bem, até comentei com meu marido, né, a gente fez uma festinha de 1 ano para o Gabriel, eu falei: "Nossa, olha, 1 ano depois eu tô super bem, quem diria?". uhum. E assim estávamos, né, tinha voltado até a ir alguns dias presencialmente para o trabalho, né, estava tentando ali retornar à vida. Até que em outubro tudo virou, né, eu brinquei, virou um mês e virou toda a situação. Em outubro eu voltei até aquela incorrência, né, do inchaço, e praticamente assim, eu inchei 20 quilos em 20 dias. Então, ou seja, Nossa. eu estava tendo um colapso renal, né, meus rins já não estavam funcionando bem. E aí, né, conversei com a minha cardiologista do momento e ela falou: "Evelyn, vai para o hospital que potencialmente você vai ter que fazer, né, uma dose de diurético, né, enfim, alguma coisa nesse sentido". Quando eu cheguei no hospital, né, então fui para o INCOR nesse primeiro momento, e lá no INCOR, eles me falaram: "Não, é um pouco mais grave, né, então não vai ser só tomar um diurético e voltar para casa". E aí eu comecei um tratamento um pouco mais pesado, a questão ali eu estava tendo um choque cardiogênico, né, que é quando, devido às funções do coração estarem, né, deterioradas, os outros órgãos começam a parar também, ali no meu caso eram 6. Eh, e aí eu fiquei por 40 dias na UTI do INCOR. Puxa. Então, foi assim também, né, esse também foi um baque grande, ainda estava, né, de novo, assim, né, a gente volta para essa questão do luto, né, fica nesse vai e vem. Mas no Encore aconteceu uma coisa que aí foi bastante importante para mim, porque lá eu conheci de fato a equipe de transplante, né, e o Encore é uma Hum. referência também, né. Eu conheci e eles começaram a conversar um pouco comigo sobre essa possibilidade e eu comecei a ver que não era, né, nada daquilo que a gente ouve falar, né, nada daqueles mitos que existem em torno do transplante, e aí eu comecei a enxergar aquilo como uma possibilidade. Naquele momento a gente, né, optou por ainda não entrar na lista de transplante, tentamos colocar um marca-passo para ver se eu conseguia ainda melhorar a função cardíaca, mas o combinado foi: "Ok, vou para casa", né, fui para casa no início de dezembro, se acontecer de novo, eu volto e aí eu volto para ficar no transplante. E por que para ficar, André? Porque naquele momento eu precisava usar uma medicação, né, quando existiu o choque cardiogênico, uma medicação que ela é em bomba, então não tem como usar em casa, Ah, você tem que ficar internado, né. E eu falei: "Bom, se eu voltar para ficar, tá tudo certo". Naquele momento, a perspectiva era de ter que ficar entre 7 meses a 1 ano internada para fazer um transplante, né, no na melhor das hipóteses era isso, né. Mas foi o nosso combinado. E aí eu, enfim, voltei para casa em dezembro, em janeiro eu estava voltando para o hospital de novo, né, com choque cardiogênico, mas naquele momento foi a decisão de falar: "Eu vou e eu vou para ficar e para fazer o transplante acontecer". deixa eu te fazer uma pergunta aqui então, se eu estou Claro. acompanhando certo na linha do tempo, setembro de 23 o Gabriel nasce, e esse momento que você volta para ficar, para encarar o transplante, estamos falando ali de janeiro de 25. Isso, exatamente. um Isso, né? ano Tá. e 1 ano 1 e ano 3 e meses 4 depois. É, meses, por aí, né? isso. Uhum. Certo. Exato. Quando você volta depois ali, episódio do marca-passo, vai para o Encore, passa um tempo, volta para casa, vamos ver como é que acontece. Você cogitava a possibilidade de você morrer? Porque tem um tema aí de uma espada em cima da cabeça, né, e daí tem um olhar que vai além de você. Eu queria ouvir isso, sabe, sobre
O que que passava na tua cabeça em relação a esse plano de ação? Porque a gente no mundo corporativo, a gente está muito acostumado com isso, mas aqui a gente está falando de algo que é fundamental, que é a vida. Sim, sim. Passou, André, eu tive alguns momentos sobre isso e acho que teve um momento que é legal de compartilhar aqui, né. Então assim, é interessante por quê? Porque quando começou o processo lá atrás e você falou, né, do mundo corporativo, do plano de ação, eu sempre fui muito prática, né, na hora de resolver as coisas. Então, quando começou lá atrás, eu brincava assim: "Gente, se tivesse uma loja de coração na esquina, eu ia lá e comprava outro", né. Mas quando veio a possibilidade de transplante, eu, né, na hora, Hum, assim, eu estanquei, falei: "Não, espera aí, né, como assim? O que que preci", basicamente, assim, na minha cabeça, eu pensava assim: "O que que eu vou precisar passar para chegar num transplante?". Então, o meu medo sei. não era necessariamente o transplante, mas era o até lá, de novo, pelos mitos que a gente vê, né, sobre isso. Eh, então, quando, eh, aconteceu tudo isso, né, então primeiro eu tinha, né, esse medo de morrer o tempo todo, principalmente porque eu via ali meu filho, né, eh, até que um dia, e foi um dos dias que eu estava justamente nessa internação do INCOR, e eu gosto muito, né, da filosofia estoica. Hum, Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, eu ficava o tempo todo tentando, entender e tentando ressignificar tudo o que estava acontecendo, por mais que me batesse ali a revolta, né, tudo que é inerente, né, essa fase, eu ficava tentando ressignificar. E eu também, sou espiritualista. Então, hum, né, dentro de tudo que eu acredito, né, dentro de tudo que eu estudo, que eu gosto, enfim, o que que acontece? Chegou um momento, eu lembro que foi uma noite, né, que eu pensei assim: "Bom, vamos lá, né, dentro da filosofia estoica, o que que acontece se o pior acontecer?". E aí hum, eu comecei ali, né, a entrar num momento de pensar em tudo que poderia acontecer se eu morresse, né. Então, o que que, eu achava que aconteceria comigo dentro da minha, né, das minhas crenças espiritualistas, e o que que aconteceria com a minha família, né. Então, assim, o que que aconteceria com o Gabriel, o que que aconteceria com meu marido, enfim. E foi um momento, assim, bem profundo, né. Então, assim, óbvio, né, ali teve choro, teve tudo, né, teve todos os sentimentos que são inerentes a um processo como esse, mas, aconteceu tudo aquilo, eu não sei, assim, essa reflexão, André, ela pode ter durado, sei lá, 5 minutos, mas pra mim durou a noite inteira. e foi Só que só você com você mesma? foi Ou só você eu conversou com comigo seu mesma. marido? Não, eu Ah, comigo você não mesma. externou isso. Não, eu Hum. comigo mesma. Né, eu estava naquele momento, eu estava na UTI, estava sozinha, né, eh, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque no dia seguinte eu acordei, não era uma sensação, era uma certeza de que eu não morreria naquele momento, de que não era o meu momento. E aí, dali pra frente, as coisas elas andaram com muito mais leveza, sabe, porque parece que eu sabia, eu falava: "Bom, se eu morrer vai ser assim, então ok, eu já tinha vivido, né, aquilo, né, na minha cabeça, então tudo bem", mas ao mesmo tempo, eu estava tranquila se eu morresse, mas eu tinha uma certeza enorme que eu não ia morrer. Então, Você tem quantos anos hoje? eu tenho hoje 36, eu estava com trinta e Nossa, quatro na época, né. 34 anos, Não, super 35, jovem, né. desculpa, 35, tive o Gabriel 35. com E 34. você acredita em Deus? Você acredita numa Acredito, força maior? acredito muito. E assim, André, não é de hoje, né, que eu tenho, né, que eu já tive vários, sinais, né, sobre isso, mas eu acho que, assim, essa experiência, ela me fez, né, obviamente me conectar muito de várias formas, né, com Deus, com a espiritualidade, com energia, com tudo, né. Uhum. Eh, mas o que ficou, né, o principal para mim é que sempre, os planos dele sempre são muito maiores do que os nossos. Porque Hum. depois como as coisas elas aconteceram, então assim, quando eu conto tudo, né, tem vários detalhes, tem vários insights, mas quando eu olho para trás, né, hoje eu me vejo, assim, perfeitamente bem, né, eu até diria assim que 110%, né, do que eu já imaginei. Mas eu vejo assim, talvez eu não esperasse tudo isso e na velocidade como as coisas aconteceram. Então sim,
eu acredito e é a força que me moveu, assim, em todo momento, sabe. Uhum, uhum. E E e aí, a partir bom, volta para o Encore em janeiro, vou fazer o transplante, você tinha essa certeza interna, vai dar tudo certo. isso. Quanto tempo para aparecer um coração compatível, como é que foi esse processo? Isso. Bom, então, é importante dizer aqui, né, então também que daí eu na segunda internação, eu fui, né, também combinado com a equipe de saúde, né, a equipe da Volkswagen de saúde me seguiu 100% do tempo, né, então o suporte ali foi muito grande, né, por parte da empresa, por parte do Douglas, por parte do Ciro. E, então nesse momento, quando eu fui para fazer o transplante, eu fui para o São Luís do Itaim, Uhum, e aí chegando lá, né, a gente, começou, né, todo o processo, então a primeira coisa foram fazer os exames para entrar na lista de transplante, né, existe uma série de questões ali, tanto, psicológicas, sociais, além dos exames, né, de sangue, de uhum, compatibilidade, de viabilidade, porque sim, tem muita gente que não tem a viabilidade, né, a condição de fazer um transplante. uhum, Então, tudo isso estando certo, né, eu fui para a lista de transplante no dia 31 de janeiro de 2025, tem, né, fez um ano no último sábado. E ali, né, começou o processo. E ali aconteceu uma coisa muito impressionante, né, André, por quê? Quando eu fui para o hospital, eu estava, né, com o início desse choque cardiogênico, né, não chegou a ser tão grave quanto o que eu tinha tido em outubro, mas já sabendo disso, né, a gente já resolveu internar. O que que aconteceu? Eu cheguei no hospital, entrei com a primeira medicação, mas eu comecei a piorar, e foi assim, hum, exponencialmente. Então, do dia 31, que foi quando eu entrei na lista de transplante, pensando que ia ficar 7, 8, 10 meses, né, quando eu entrei na lista de transplante, eu estava lá em eu estava, mais tinha mais de 100 pessoas na minha frente, né. E aí eu pensei: "Bom, vamos lá, né, vamos esperar, é o que temos pra hoje". Eh, hum, Meu filho tinha ficado com a minha sogra, então assim, né, já tinha tudo isso, o Gabriel ele foi pra Volta Redonda com a minha sogra, até pelo suporte da nossa família, então, não era uma coisa dele estar ali me visitando, né, eu literalmente só via ele por vídeo. Eh, e eu fui degradando, dia após dia, então cada dia tinha que entrar com mais uma medicação, enfim. Até que, chegou um momento que, assim, eu não conseguia sequer pentear meu cabelo, eu não saía, né, não levantava da cama, mas eu não conseguia nem pentear meu cabelo, não tinha força para. E a gente não entendia, né, o que que podia estar acontecendo. E nisso, no 16º dia, os médicos me falaram que eles teriam que usar um recurso externo para me manter, né, então era um balão intraórtico, que é colocado, né, pela perna, e aí vem até o coração para ajudar, né, o coração a se manter, enquanto a gente aguardava. A grande questão é que o balão intraórtico, quando você coloca algum dispositivo externo, ele não pode ficar muito tempo, né, por risco hum, de infecção, né, o próprio corpo depois ele não reage muito tempo. Então ele tem um uhum. tempo "X" para ficar. Depois do tempo "X" em que ele vence, você entra com o último recurso que é a ECMO. Né, que aí já é circulação extracorpórea e tudo mais, e que também Extracorpóreo. Uhum, exatamente, então e que também você não pode ficar muito tempo. Então o fato de que quando você precisa de um recurso como esse, eh, você é priorizado na fila de transplante, justamente porque você não tem mais muito tempo, né. Então os médicos me deixaram claro: "Olha, Evelyn, balão intraórtico ali, né, se eu não me engano era coisa assim de 2 semanas a 1 mês, ECMO é até quando você aguentar". Né, então assim, eh, fomos, né, para o recurso do balão intraórtico, num domingo, dia e 16. Pode desculpe, falar. tenho que te perguntar, e como é que estava o seu estado interno emocional? Uhum, uhum. Ele estava eu estava na verdade eu estava muito tranquila, né, Hum, então quando, tudo isso aconteceu, eu estava muito eu não pensava mais, assim, eu quase não pensava no mundo externo, sabe, André, era uma coisa muito. Até assim, eu brinco muito, né, com o pessoal, quem convive mais comigo, eu falo: "Gente, pro bicho da goiaba, o mundo é uma goiaba", né, minha goiaba era aquela UTI. Então eu sei. estava muito tranquila, né, a minha convivência era com as pessoas que estavam ali, né, com os profissionais,
que estavam ali e basicamente, né, até brincava com eles, falava: "Gente, ó, você sabe", eu fiz essa brincadeira com eles e eles davam risada, mas sabe aquele filme do Avatar, né, quando o Avatar tá lá, né, É, eles estão lá trabalhando no corpo, falava: "Gente, eu sou o avatar de vocês, vocês fazem o que vocês precisarem e tudo mais". E eles brincavam, falavam: "Nossa, Evelyn, como você consegue estar tão leve?". E eu falava acho que sobre isso, né, eu falava: "Gente, acho que o luto disso tudo eu já vivi, então eu só quero resolver, eu só quero ficar bem", sei. sabe, era o meu E momento ali. o Wellington, seu marido, ele conseguia te visitar? Conseguia, né, então Hã. ele estava lá, ele acabava não indo muito, né, justamente quando a gente estava em Mogi o hospital era em São Paulo, então questão de trânsito e tudo mais. Ele, naquele momento, ele falou: "Não, eu vou sair do trabalho pra ficar com você e tudo mais", eu falei: "Não, acho que são 2 pessoas aí na espera, né", a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar. E eu sempre convivi também muito bem na minha solitude, né, então assim, não era uma Sei. questão de ter alguém ali, eu falava com todo mundo, né, hoje a gente tem recurso para isso, né, falava com É. os meus pais todo dia, falava com meu filho todo dia, falava com ele todo dia, e assim, a rotina da UTI também não é uma coisa, né, André, que todo mundo pensa: "Nossa, você tá na UTI, você não fala com ninguém", pelo contrário, minha rotina começava É. era pior que do trabalho, começava às 5 da manhã, terminava às 11 da noite, era fisioterapia, era medicamento, era tudo, né, com 1000 consultas o dia todo. Então, assim, não era uma coisa que eu falava: "Nossa", né, mas ele conseguia, né, então final de semana normalmente ele passava comigo, né, e durante a semana ele conseguia ir 2, 3 vezes por semana para ficar comigo também, né, mas eu também pedia para que ele priorizasse, eh eh, o descanso dele para continuar, ele tinha que ver o Gabriel, né, então ele também, né, ia final de Uhum. semana sim, final de semana não, né, um comigo, um com o Gabriel e assim ia, né. Então foi um E momento. mais uma pergunta, quando você Uhum, vai para essa internação no final de janeiro, 31 de janeiro que você comentou, né, uhum, eh, você ao ir para o hospital para essa internação, você se despede do Gabriel. sim. Você sabia que você ficaria. Como é que foi esse momento? Sim, Você, sim, manteve a certeza de que daqui a pouco eu estou de volta? sim, sim. Eu queria, como eu te falei, né, André, eu acho que eu fiquei muito tempo como espectadora da vida dele, né, muito tempo não, né, o primeiro ano e meio dele eu fiquei como espectadora da vida dele, então, eu queria que ele tivesse, a mãe dele no 100%, sabe. Eu estava numa fase, quando tive essa última internação, que eu brinco que eu já estava até virando um zumbi, assim, sabe, então eu não conseguia mais. E não era aquilo que ele merecia, sabe, ter como referência. Então, quando eu fui com essa certeza, né, já tinha feito, né, o exercício que eu comentei, então eu fui com essa certeza de que eu voltaria e que eu voltaria bem para ficar com ele. Então foi Uhum. obviamente uma despedida, mas eu tentei também não entrar no drama, sabe, André. Entendo. Porque se eu ficasse Aham. no drama, eu ia sofrer muito mais, as coisas iam ser muito mais desesperadoras. Eu pensei: "Cara, o que que eu tenho que fazer? Ah, é isso que eu tenho que fazer? Então vamos lá", sabe. Então Uhum. vamos resolver, vamos ser prático, porque realmente se eu ficasse ali: "Ai, meu filho" e tudo mais, claro que ia doer mais, né. Mas eu É claro. optei por minimizar esse sofrimento para todos os lados, né. Ele não entendia Uhum. ainda também, obviamente que ele sentiu Aham. falta, mas eu sabia que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Então isso, Entendi. deu uma leveza muito maior para o Sei. processo, né. Uhum. E aí, enfim, no meu 16º dia, coloquei o balão ele tinha, né, além do fato, né, de eu já estar vendo que eu estava entrando, né, no fim da linha, eu continuava com a certeza de que ia dar certo. Mas, eu também ia ter, assim, né, porque mesmo estando na UTI deitada e com muita dificuldade de me movimentar, ainda conseguia fazer algumas coisas, né, então às vezes levantar na fisioterapia, eh, escovar os dentes na pia, esse tipo de coisa, assim, que é muito básico, né, pra gente, mas que faz Claro. toda a diferença pra quem tá numa UTI. A grande questão eh, com o balão eu não ia mais poder fazer isso, né, porque você fica totalmente imobilizado. E eu Hum. falei: "Não, tudo bem, vamos lá, é o que tem pra hoje, vamos fazer". Coloquei o balão no domingo, passou segunda, quando foi na terça-feira, eu tinha feito a minha rotina da manhã, era o 18º dia de internação. Tinha feito a minha rotina pela manhã, eu sempre tinha, né, um momentinho ali antes do almoço em que eu descansava, né, de tudo que eu já tinha feito, né, até que, o médico plantonista da UTI entrou no quarto e eu estranhei, porque era um médico ele era muito
muito dedicado, mas muito sério, né. E ele entrou sorrindo na UTI, eu falei: "Opa, o que que aconteceu?", né. E ele falou: "Ah, acho que a gente tem uma notícia boa pra você", e eu pensei, eu falei: "Bom, sei lá, eu melhorei, melhoraram os exames, vão tirar alguma medicação, né", porque eu já estava com 8 bombas, ou seja, meu braço já não tinha mais onde colocar, né, remédio. Aham. E aí ele falou: "Ah, a gente tem um potencial doador". E eu olhei pra ele, eu falei: "Já?" Falei: "Doutor, você tá brincando, né?" Ele falou: "Não". E aí, naquele momento, eu fiquei, obviamente, super emocionada né, assim, super empolgada com aquilo, mas ao mesmo tempo, eu sempre quis manter meu pé no chão. E eu sei que existe, né, todo mundo já tinha conversado comigo que existem alarmes falsos, né, porque basicamente na doação de órgão, até que os médicos que vão buscar o órgão vejam, avaliem, você não tem o sim definitivo de que você vai fazer a cirurgia, e muita gente acaba tendo 3, 4, 5 alarmes falsos nesse processo. Então, falei: "Bom, tudo bem, perfeito, mas pé no chão". Imediatamente liguei para o meu marido e falei: "Olha, eu acho que vai acontecer". E ele a mesma coisa, ele falou: "Já?". E aí ele foi, né, imediatamente para o hospital, e enfim, ali começou a nossa espera. E aí, André, foi uma coisa, assim, muito, ali foi intenso esse momento, por quê? Porque normalmente, né, então pra você ter uma ideia, me avisaram era 11h40, né, a gente já entra em jejum, toda a preparação pra uma cirurgia desse porte, e a ideia era que a cirurgia acontecesse logo no final da tarde, né, então 4, 5h30, 6 horas mais ou menos. Mas naquele dia, choveu em São Paulo. E aí Hum. tudo mudou, né. Por quê? Porque, né, com essa chuva em São Paulo, né, tudo, né, questão de trânsito e tudo mais, a gente tem que considerar toda a questão, né, do transporte e tudo mais. O coração é o primeiro órgão, né, que você tem que transplantar, ele fica somente 4 horas, né, entre o corpo entre a retirada do corpo do doador para o receptor são 4 horas. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo, né. E aí aqui também trazendo, né, um pouquinho de informação, né, do que eu aprendi Aham. sobre esse processo, eh, quando uma pessoa, né, é doadora de órgãos, ela pode doar até 9 órgãos. Só que o que Hum. acontece é que, eh, todos os receptores, né, então a central de transplantes informa todos os receptores. Certo. Todos os receptores, todos os hospitais receptores têm que estar lá no momento em que começa o processo da doação. Então você não Entendi. pode, né: "Ah, não, o hospital X chegou antes, então, né, pode ir lá buscar o órgão que está sendo doado". Não, tem que ser todo E aí mundo a junto. chuva atrapalha toda essa logística, Exatamente, né. porque o último hospital, receptor chegou lá, já era quase 9 da noite. Hum. Então, a gente estava, né, aguardando essa resposta, né, a equipe que ia me atender já estava lá desde, se eu não me engano, desde as 7, pelo que eu lembro, e a gente lá, esperando essa resposta. Então, quando aconteceu, né, às 9 e pouquinho, a cirurgia no doador, foi quando os médicos foram até a UTI me falar que eu estava indo para o centro cirúrgico. E ainda assim, né, ainda a informação é: "Olha, você vai para o centro cirúrgico, a gente vai te preparar, e antes da anestesia, eles ainda falam: "Ó, pode ser que você acorde e nada tenha acontecido, então, se acontecer Hum. algo no meio do caminho, né". Mas deu tudo super certo, né, então assim, chegou o coração na madrugada, né, do 18 para o 19. A cirurgia foi muito rápida, foram 2 horas e meia, se eu não me engano, de cirurgia. Até o médico, né, que fez a cirurgia, o doutor Samuel, falou: "Evelyn, a gente costuma, né, ter que fazer, enfim, alguns ajustes ali, mas o seu novo coração chegou e encaixou e pronto, e bateu", né. Então, assim, literalmente, assim, parecia que estava ali, né, também tinha sido feito para você, né. E me falaram também antes da cirurgia que eu poderia ficar até 3, 4 dias desacordada, né, a gente fica entubado, mas no dia seguinte, acho que 9, 10 horas da manhã, eu estava acordando, desentubando e querendo falar, querendo conversar, porque naquele momento eu acordei e já senti tudo diferente, né, mesmo ali estando em toda aquela situação, eu já senti tudo diferente.
Então, assim, foi surreal, né, pensar que tudo isso aconteceu e aconteceu em 18 dias. Se você me pergunta hoje, eu falo: "Nossa, parece que eu fiquei, sei lá, 5 meses, né, lá dentro". Mas foram 18 dias e dali pra frente, sabe, assim, eu recuperei literalmente a minha vida, assim, não foi assim: "Ah, não demorou um mês pra eu sentir isso", eu senti logo na hora que eu acordei. Que coisa mais linda, é muito emocionante essa história. Tô aqui me controlando para não fazer papelão ao vivo aqui. Muito lindo. Não tem um ano Obrigada. da data de hoje que a gente está gravando esse Isso, podcast que isso aconteceu. Então é muito impressionante. Eu tenho que te isso. perguntar, e o que que você 2 perguntas até. A primeira é, você era o tipo de paciente que ficava consultando o doutor Google e perguntando o que pode acontecer, ou IA, esse tipo de coisa, ou você deixou isso de lado? Não, eu deixei de lado. Eu não consultava isso e eu também não consultava, a lista. Pra Ah, saber certo. se eu Hum, em que lugar que eu estava. A minha mãe, né, me ligava todo dia: "Ah, não, você tem certeza que você não olhou?" "Não, mãe, não olhei". "Ah, não, mas me dá a senha pra eu olhar". "Não, não vou", porque a gente fica, né, a gente pode acompanhar, mas eu preferia é, não fazer isso, né. Até isso. porque depois como mudou a prioridade, eu não sabia exatamente como seria, né, então eu preferia não olhar. Até porque tem as outras questões de compatibilidade, né, André, então eu preferia realmente não fazer. Mas teve uma coisa que também me ajudou muito nesse processo, né, que eu não citei, que foi, você acho que assim, a nossa vida é feita de referências, né, e uma das coisas que me ajudou muito foi não ver, referências negativas sobre o transplante. Quando eu Hum, comecei a pesquisar de fato, né, lá atrás, né, quando me falaram sobre transplante, enfim, lá no INCOR, numa das minhas buscas eu encontrei um perfil, que é o da Patrícia, que ela tem uma página que é Coração de Atleta, e a hum, Patrícia, pra mim ela foi uma história inspiradora e até hoje ela é, né, porque ela já tem, se eu não me engano, 10 anos de transplantada. Ela nasceu com uma doença, cardíaca e ela ficou os primeiros 30 anos vivendo com insuficiência cardíaca até o transplante. E ela virou triatleta depois. puxa E vida. hoje ela tem uma ONG, né, que é a Sou Doador, ela faz vários trabalhos e ela faz palestras, enfim. E toda vez que eu posso pensar que algo pode dar errado, eu olho para a vida dela e falo assim: "Não, vai depender só de mim no final das contas", né. Então, assim, eu poderia, né, estar num lugar de falar assim: "Não, agora eu vou me tornar uma vítima, eu vou, sabe, me limitar a fazer as coisas", mas pelo contrário, né, eu acho que eu estou me desafiando. Hoje eu posso te falar, André, eu sou uma pessoa muito mais ativa fisicamente do que eu era antes do transplante, do que eu acho que eu nunca Uhum. fui tão ativa quanto eu sou hoje, porque exercício físico é parte do tratamento, né. Não que eu Aham. hoje eu não tenho conseguido, né, com a frequência que eu gostaria, né, mas, se eu pudesse, assim, se fosse falar da necessidade, seria fazer realmente todo dia, né, ao contrário do que muita gente pensa, né, muitas vezes tem essa coisa, né: "Ah, não, não pode fazer, tem que se cuidar, tem que se preservar", não, é Uhum, o uhum. contrário, né, a gente costuma brincar, o coração foi feito para bater mesmo, né, então você tem que fazer Hã. isso. Mas foi isso, assim, essa foi uma referência que eu tive. Então, toda vez que eu tentava, que eu podia pensar, porque eu sabia que vinha um monte de informação. Isso aconteceu, só complementando, uma experiência muito negativa que eu tive foi no início da insuficiência cardíaca entrar em grupos. Nossa, aquilo acabava comigo, acabava. Então eu falei: "Não", quando eu fui pra questão do transplante, eu falei: "Não, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou entrar nessa espiral negativo e aí é muito difícil de sair, por mais que a gente tenha consciência, é muito complicado". Muito importante você compartilhar isso, é muito impressionante a tua serenidade mesmo, a leveza. E o que que você, tem de informação sobre o doador ou doadora? Quase nada. Eu sei que era um homem, Hum. mas eu não tenho quase nada de Nem a informação idade? e eu sei que tinha a minha idade praticamente, né, acho que na verdade é 34 ou 33 anos, Hum. mas não tenho mais nenhuma informação, na verdade as informações elas são, né, elas ficam em confidencialidade. Uhum. Eh, e assim, tem até um momento, até onde eu sei, que a gente pode, né, fazer uma requisição e que se a família aceitar, enfim, né, você pode encontrar, a gente vê muito, né, disso acontecendo, né, Uhum. em às vezes alguns programas, enfim. Mas até então, André, eu
preferi ainda não ter contato com isso, assim, sabe. Eu tenho, Uhum. obviamente, né, acho que eu tenho eu brinco, assim, que espiritualmente eu tenho quase uma relação de intimidade com o meu doador, porque todos os dias eu Aham. agradeço, né, e eu faço questão de falar, né, muitos dos momentos que eu tô vivendo por mim e por ele. Coisa Penso mais linda. Vivendo por você penso e por ele. sim, sim, porque, né, são coisas que a gente pensa, né, essa pessoa deixou de viver tão jovem, quase com a minha idade, né, então, penso sempre nisso e também penso, assim, muito na família, né, porque o sim da família é o que define tudo, né, então, Hum. mais um pouco, né, da informação sobre o sistema no Brasil hoje, por mais que você se declare doador na identidade, né, ali no documento, é o sim da sua família que faz, né. E hoje, André, a gente tem 45% das famílias no Brasil ainda dizendo não, por N motivos, né. É um momento difícil, é um momento de luto, o luto infelizmente, o tipo de falecimento que permite a doação de órgãos é um falecimento inesperado, né, porque é Uhum. o Abrupto. exatamente, exatamente. A gente precisa, né, dos órgãos funcionando e tudo mais, então normalmente é acidental, esse tipo de coisa. Então assim, é compreensível, né, mas, é uma coisa que todos nós, assim, né, como pacientes que passamos pelo processo, a gente tenta conscientizar justamente sobre isso, né, sobre o quanto pode mudar a vida e não de uma só, mas até de 9 pessoas, né, que podem continuar vivendo ali através daquela vida que infelizmente se foi, né. Uhum. Então, é um pouco disso. Então agradeço sempre a ele, né, e a família, que desejo que, né, infelizmente eles nesse período de luto, mas que estejam bem, que estejam se recuperando disso e que tenham sempre boas memórias e essa sensação de que realmente eles fizeram algo bom por mim e por mais 8 pessoas, né. Absolutamente inspirador o que você está trazendo. Obrigada. Quais os seus principais aprendizados com tudo que você passou? Sim. Bom, acho que foram muitos, mas eu acho que o principal, André, eu costumo brincar hoje em dia com as pessoas que convivem comigo, que hoje, para alguém me falar que algo é algo banal, é situação de vida ou morte, tem que ser bastante, né, tem que ser grande o negócio. Então isso mudou muito a minha leitura do ambiente, né, então, como que eu vejo a prioridade, como que eu vejo a perspectiva das coisas, então em tudo, né, tanto na minha vida pessoal para resolver as questões, enfim, quanto na minha vida profissional, né, eu como parte de um time, eu como líder de equipe, tudo isso me deu uma leveza maior, sabe, para interpretar os fatos. E a outra coisa que eu aprendi foi essa questão do soltar, aquilo que não está no nosso controle, sabe, essa confiança, né, como a gente falou em Deus, em algo maior, mas é o soltar mesmo, assim, com confiança de que vai acontecer, sabe, de que as coisas vão dar certo, porque, tem aprendizados que eles não são pelo esforço, eles são pela entrega. Era isso que eu sentia muito na UTI, sabe, essa questão de se entregar, de deixar aqueles profissionais que estavam ali, que são preparados para isso, cuidarem de mim, sabe. Então essa esse foi um segundo aprendizado e o terceiro foi, eh, não tem nada que seja resolvido com reclamação ou com uma perspectiva negativa, sabe. Eh eu cheguei num momento, assim, óbvio que nos primeiros momentos eu tinha uma tendência a querer reclamar, a querer, sabe, assim, tipo, nossa, mas assim, sabe, era quase que um negocinho, "Mas é culpa de quem?", sabe. E eu naveguei entre a culpa é de quem e será que o diagnóstico tá certo, até um momento que eu entendi que sim, que estava certo, e daí eu falava assim: "Será que eu sou uma pessoa má? Por que que eu tô passando por isso?", sabe. Então você veja, né, eu naveguei ali nesses primeiros anos todos, mas chegou uma hora que eu falei: "Gente, mas é uma situação incontrolável. Eu vou reclamar com quem? Eu vou reclamar com Deus?", sabe, assim, não tem, assim, se eu falar que eu tinha que reclamar com as únicas pessoas, né, ou com a energia que poderia me ajudar, gente, não faz sentido. Então, eu falei: "Gente, realmente adianta esse negócio?", né, as pessoas têm esse primeiro ímpeto de falar assim: "Ah não, deu alguma coisa errada, quem que é o culpado? Vou reclamo com quem? Com quem que eu tenho que falar?". Não, gente,
não tô dizendo, né, que a gente tem que ser passivo, né, que a gente tem que ser acomodado com as coisas, mas eu tô dizendo que, a gente não precisa terceirizar as coisas, né, tem coisas que a gente só precisa dessa entrega para aprender. O que que eu tenho que aprender com isso? Então vamos lá, vamos aprender e aí a hora que eu tiver aprendido, a coisa vai evoluir, a coisa vai passar, sabe. Então para mim esses foram os principais aprendizados desse processo como um todo. Super lindo e importante o que você traz. Evelyn, o que que significa a palavra recomeçar para você? Olha, André, eu acho que assim, eh, o meu recomeçar, eh, ele não significa recomeçar do zero, mas ele significa recomeçar com muito mais consciência, sabe. Eh, tem uma perspectiva que às vezes a gente se coloca, né, que é, se eu tivesse, de novo 15 ou 20 anos, né, com o aprendizado que a gente tem agora, né, ou pessoas às vezes até Hã. mais velhas, né, se bem que eu brinco, né, eu tenho 36, mas eu acho que eu cresci mais uns 20 nesse processo todo, Acho que né. até mais, acho que até mais. É, exato. Mas, é um pouco sobre isso, assim, sabe. Parece que eu tô recomeçando com um corpo novo, né, uma vez que eu vivi um processo, né, que realmente me desabilitou muito, né, realmente eu fiquei muito dependente, então é como se eu voltasse, né, agora a ser às vezes eu brinco até, parece que eu sou uma adolescente de novo, mas com uma perspectiva de vida e uma experiência totalmente diferenciadas, sabe. Então, por isso que eu falo da consciência, sabe. A minha vida ela não segue mais um piloto automático e quando pode parecer que ela tá entrando, eu sinto, parece que liga um sinal de alerta e fala: "Espera aí, volta", sabe. Hum, Então, isso pra mim foi o meu recomeçar, sabe. É saber que a partir de agora a minha vida, cada momento é vivido de uma forma diferente, né, com uma gratidão muito maior, mas com essa consciência de que a gente realmente precisa viver diferente, né, viver com muito mais presença. muito bom. Eu, dado o impacto da tua história, né, aquilo que eu falei no início, fazia tempo que eu estava com essa ideia de te convidar. No momento que você me disse sim, eu, além de tentar me preparar da melhor forma possível para a gente poder fazer esse bate-papo, eu fui conversar com algumas pessoas que acompanharam isso mais de perto. Ah, E aí eu vou sim. trazer alguns dos depoimentos deles com perguntas que eles têm para você. Olha, tá ótimo. Vou começar com a Edna Melink, Head de HRBP Operations e Qualidade Brasil na Volkswagen, que te conhece Sim, desde os seus 15 anos, e com quem sim. você trabalhou na Renault e hoje na Volkswagen. E ela falou um monte, né, sobre você, sobre a relação, sobre a sua força, e ela pediu para eu fazer uma pergunta, que é: como é que você lida atualmente com as dificuldades do dia a dia e quais os momentos que você relativiza a importância dos problemas por conta do que você passou? Olha, eh, hoje falar de dificuldade, como eu falei, né, minha leitura de ambiente é bem diferente, então, eu vejo o que antigamente era dificuldade, eu vejo como talvez barreiras, obstáculos, mas nada incontornável, sabe. Então, assim, antes talvez eu me colocava ali numa ansiedade, num desespero de: "Ai meu Deus, como é que eu vou resolver?". Agora eu só respiro e falo: "Vamos lá", né, como eu falei, assim, vem pra consciência, como que a gente vai, eh resolver tudo isso, né. Então, isso mudou muito, né, a minha forma de ver a vida e a outra coisa é, né, eh, hoje eu tenho uma rotina muito diferente, né, então antes eu me entregava, assim, né, para o trabalho, por exemplo, assim, sem hora para terminar. Hoje e aí, assim, não digo que é só porque hoje eu tenho o Gabriel, né, mas por causa dessa consciência eu tomei a decisão de ter uma rotina diferente pra mim também. Então, hoje dá o horário X, que é a hora que eu tenho que buscar o Gabriel na escola, eu tenho todo momento ali com ele, e aí depois que ele vai dormir, se eu preciso ainda resolver alguma coisa, é onde eu entro. Isso mudou o cenário, por quê? Porque primeiro tem essa pausa
E eu sinto que muitas vezes aquilo que era uma grande questão antes da pausa, depois da pausa já relativizou, sabe. Certo, Então assim, certo. até esse equilíbrio de vida pessoal e profissional me ajudou muito. Só que é o que eu falo, antes do transplante, antes de passar por tudo isso, talvez a minha dedicação à rotina com ele seria diferente. Ela ia acontecer, né, porque ela tem que acontecer, mas talvez não com essa presença, sabe, não com Uhum. o se desconectar do todo. Antes eu tinha dificuldade, né, "Ah não, meu celular tá tocando, eu tenho aqui uma demanda, enfim, deixa eu atender", por mais que eu tivesse, né, fazendo outras coisas. Agora não, agora quando eu chego com ele em casa, meu celular fica lá embaixo. Eu subo, faço tudo e tudo mais. Quando eu terminei com ele, que eu vou pegar e vou entender o que que tá acontecendo, sabe. Então, é sobre isso, né, porque como eu te falei, assim, pra ser caso de vida ou morte, dentro da minha perspectiva, tem que ser muito grande, né, e mesmo assim eu sei que dependendo do caso não sou eu que vou salvar. Então é sobre isso, Uhum, né, acho que a gente se coloca muito em momentos de ansiedade que não se justificam. uhum. Conversei também com a Maíra Santana, Head de RH Olha, da Volkswagen Financial Services, com quem você trabalhou na Nissan. E a Maíra falou sim. muito da sua competência, leveza e confiabilidade como profissional, independente de cenário e contexto, sempre com foco no bem, no propósito e nos resultados. Ela falou da admiração que tem por você, ressaltando aí a sua coragem no momento mais vulnerável da vida de uma mulher, o nascimento de um filho. E a pergunta dela seria: diante da situação que você vivenciou, como é que você orientaria pessoas que queriam ajudar, mas não sabiam como? Olha, André, eu vou te falar, realmente, assim, era difícil ajudar naquele momento, porque era um momento muito delicado e muito técnico, né. Mas aconteceu uma coisa dentro desse processo como um todo, e aí eu acho que como a maioria das pessoas ajudou, inclusive ela, né, que era com as energias, né. Então independente do Hum, que cada um acredita, eu sei que tinha muita gente torcendo sobre mim. Né, sobre o que estava acontecendo, por mim, né, na verdade. E e tanto é que uma das coisas que foi muito impactante para mim quando depois que tudo terminou, foi ou melhor, né, depois do transplante, depois que as pessoas podiam falar comigo com mais leveza, foi que eu descobri que tinha gente que nem me conhecia e que fez promessa por mim. E olha, ficou, sabe, assim, então, até cito a sogra de uma amiga minha amiga de infância, a sogra dela, que nem me conhece praticamente, fez uma promessa e ficou 30 dias pagando a promessa. que E legal. ali e foram muitos casos, assim, sabe, das pessoas falando assim: "Ai, porque fizemos um grupo de oração, fizemos um grupo para te mandar energia, falamos sobre você", enfim, então eu acho que essa foi a forma, sabe, que as pessoas tiveram e que me ajudou muito, porque eu vou te falar uma coisa, André, o que eu passei quando eu estava na UTI, né, que eu até falei, né, a minha vida era lá, mas tinha 2 coisas que aconteciam lá e aí talvez os profissionais de saúde que estavam lá comigo podem falar. Primeiro é que eu sentia uma sensação de amor incrível lá dentro. E isso vinha muito dos profissionais, a forma como eles cuidavam de mim, e não era assim um ou outro, eram todos. Por isso que hoje eu tenho uma gratidão enorme, eu falo que, sabe, assim, o pessoal do São Luís virou uma família pra mim, sabe, porque eu tenho contato com eles até hoje, a gente se acompanha, enfim, mas porque essa sensação ela era muito grande. Mas acontecia também uma coisa muito engraçada, porque vários deles entravam, né, na minha UTI, era um corredor com 10, né, e vários deles É. entravam e às vezes ele brincava, falava assim: "Ah, Evelyn, eu tô entrando aqui pra desopilar, pra descomprimir, porque a energia aqui é muito boa", né, porque a vida deles também não é fácil, né, gente, vamos lá. Então eles entravam, a gente conversava um pouquinho, às vezes eles ficavam ali e até brincava, né, eu tenho uma terapeuta que me ajuda muito com a parte energética, e eu falava: "Nossa, Helena, o pessoal entra aqui às vezes só pra realmente descomprimir um pouco, porque eles falam que a energia aqui é realmente boa", então isso me deixava muito feliz, sabe, mas eu acho que isso fez parte, assim, dessa energia que as pessoas mandavam pra mim, né, essa vontade de que todo mundo tinha que eu ficasse bem, então acho que foi o melhor que todo mundo pôde fazer por mim, né, numa situação em que talvez
fazer algo, né, botar a mão em algo ou ajudar em algo não era tão possível assim. Muito bom. Pra gente localizar na linha do tempo, 18 para 19 de fevereiro você faz o transplante, você deixa o hospital mais ou menos que dia? Dia 20 de março, um mês depois. 20 de março, um mês depois, e aí você Uhum. retorna ao trabalho Foi final de julho, dia 21 de final de julho eu julho. voltei para o trabalho, isso. Tá. Então falando em trabalho, eu conversei também com o Douglas Pereira, Ah, ex-VP de RH da Volkswagen que você mencionou, né. E o Douglas, sim. ele agora está morando, né, em Bolonha, na Itália. Ele falou de você como um exemplo de superação, resiliência, otimismo e fé. Ele destacou um momento de uma conversa muito impactante com você, em que você trouxe para ele o seguinte: "Refleti muito e não quero ter uma vida pela metade. Quero ter uma vida plena. Quero sim fazer o transplante". Então, para ele foi um momento, assim, e você traz isso, mas eu acho muito bacana a emoção que isso causa nas pessoas e que causa em você, assim como Uhum, causa em mim, né. sim. E aí, a pergunta que o Douglas tem para você é a seguinte: pensando no antes e depois de tudo que aconteceu, como é que você descreveria a mudança de sua relação com a vida e com o trabalho? Olha, sim, eu acho que tem a ver eu acho que com a vida, no fim tem tudo a ver com a consciência e esse sair do automático, porque com a vida foi isso, assim, sabe, André, eu acabava deixando assim, né, a minha vida ela acabava sendo feita muito de trabalho e chegava nos finais de semana, eu me entregava tanto para o trabalho durante a semana que no final de semana eu queria só descansar do trabalho. Só que não necessariamente esse descansar era um descansar mentalmente, era ver outras coisas, era só sabe, assim, quando você fala assim: "Eu só quero economizar minha energia". Então, isso foi essa foi a principal mudança, assim, porque primeiro, eu entendi que na verdade eu precisava, eh, gerenciar essa entrega para o trabalho, ou seja, não é reduzir as minhas entregas, as minhas performances, mas o fato é, eu acabava me preocupando e colocando muita energia em coisas que não dão resultado. Então Hum, isso é uma perspectiva que eu tenho agora e que eu ti hoje eu tiro do caminho, hoje eu paro antes de me envolver com a situação emocionalmente, né, então não gasto mais a minha energia nisso. E o meu descansar, ele não tem a ver com economizar energia, ele tem a ver com repor energia. Então, antes eu olhava e falava assim: "Poxa, eu não tinha essa visão de falar assim: "O que que eu vou fazer que vai me reenergizar?". Hoje eu vejo isso, né, hoje eu consigo identificar, eu parei muito para identificar isso, né, o que que me faz ganhar essa energia, que é como eu te falei, né, lá no início é cozinhar, é é agora estar com a minha família, né, é poder brincar com o Gabriel, é poder sair com ele, ir ali no clube, é poder nem que seja ficar deitada na cama com ele contando história, assim, são coisas que me energizam. Assim como no trabalho, eu também comecei a prestar atenção mais nisso, né. O que que me energiza mais, né, é conversar com as pessoas, é fazer as conversas de mentoria, sabe assim, é tudo isso, assim, que eu falo assim: "Gente, durante o meu dia, se eu conseguir encaixar uma conversa dessa, eu consigo gerenciar todo o resto", sabe. Então entendi, isso para entendi. mim foi uma mudança na minha forma de ver a vida e o trabalho, né, de deixar tudo mais Uhum, leve, sem afetar os resultados, sem afetar a performance, sem afetar a profissional que eu sempre fui, que sempre prezei, né, por isso. uhum. Outra pessoa que eu conversei foi o Rodrigo Filos, head de saúde e segurança da Volkswagen do Brasil. E o Sim. Filos comentou comigo sobre a sua tranquilidade durante o processo que, a gente conseguiu acompanhar, né, pelo teu relato há pouco, como uma espécie de, força maior e coragem, além da disciplina impecável. E a pergunta dele é a seguinte: "No mundo tão agitado, com tanta informação e demandas, que dica você daria para os profissionais focarem no que mais importa no dia a dia?" Hum. Bom, antes de falar da pergunta, André, eu acho que é fundamental fazer um agradecimento especial a ele, porque o Filos ele esteve na linha de frente, junto com toda a equipe Uhum, dele,
mais na linha de frente para literalmente eu ter o cuidado, né, que eu precisava naquele momento, então eu sou extremamente grata. Ele ia me ver na UTI, né, ele estava muito Uhum. presente no processo como um todo. E eu tô devendo uma partida de tênis pra ele, que foi o que eu prometi lá atrás, quando eu decidi fazer o Ah, transplante. olha só. Muito bem. Ainda vai Agora tá acontecer. pronto esse negócio. Exato, você viu, né, a promessa foi agora lacrada, né. É. Mas, eu acho que a dica, eh talvez eu seja um pouco repetitiva nisso, né, mas eu acho que, a gente precisa parar e pensar antes de fazer as coisas, sabe. Porque realmente, assim, né, eu tô aqui com você e tem mensagem chegando no celular e tem e-mail chegando e tudo mais, mas é o quanto eu preciso viver aquele momento. E de novo, né, a partir do momento que eu tirei a perspectiva de que as coisas elas são, né, tão cruciais naquele momento, né, até fazendo um paralelo, aquilo que a gente fala, né, o que que é um problema que daqui a 5 anos vai ter me afetado de fato? Às vezes não vai ter me afetado daqui para segunda-feira, sabe, mas a gente não para pensar nisso, né, então assim, primeiro é viver o presente, né, então assim, vive o que você está fazendo agora, se você está conversando com uma pessoa, escuta ela, esteja com ela. Porque se a gente fica tentando fazer 30 coisas ao mesmo tempo, realmente não dá. E aí gera essa ansiedade, as coisas ficam maiores do que elas são, de fato, né. Uhum. E realmente, assim, às vezes é colocar alguns limites também, sabe, André. Eu acho que eu antes era uma pessoa que eu queria abraçar o mundo, né, então eu queria ajudar todo mundo, eu me disponibilizava, eu falava: "Não, deixa que eu faço", sabe. Às vezes nem era uma coisa minha, mas eu sabia que eu podia ajudar e eu queria ajudar. Mas, eu entendo que agora, assim, eu tenho que impor o limite pra mim, do tipo: "Evelyn, calma, né, você tem até tal ponto que você pode ir sem afetar a tua energia, sem afetar o teu bem-estar". E também, né, quando as pessoas exigem isso acontece muito com a gente no dia a dia, as pessoas exigirem coisas que não são próprias nossas, às vezes são delas mesmas, né. Então a gente precisa saber colocar esses limites. Mas de novo, né, por isso que eu falei de ser um pouco repetitiva, tudo volta à base da nossa consciência, se a gente não parar para Sim. pensar no que a gente está fazendo, no que a gente está ouvindo, no pedido que a gente está recebendo, você só entra e vai, né, e aí você assume compromissos e torna o teu dia a dia muito mais complicado do que ele poderia ser. Uhum. E por fim, conversei também com o Ciro Possobon, CEO da Volkswagen, que Sim. inclusive trabalhou com a sua mãe, Eliane, e me falou muito do seu talento, dedicação, do que ele pôde acompanhar nessa etapa de tantos desafios na sua vida. Ele fez Sim, 2 perguntas, uma pessoal e outra profissional. O Ciro inclusive foi meu entrevistado aqui no podcast já. A sim. pessoal dele seria: qual foi o momento mais marcante no início após o transplante? Tomar um banho, pegar o seu filho no colo, algum outro que simbolize as coisas simples que na luta enfrentada foram marcos de progresso para a sua vida. E eu vou engatar a profissional e você responde as 2. A profissional seria o que que te motiva todos os dias para trabalhar na Volkswagen? Qual que é o seu propósito para e com a Volkswagen? Certo. Bom, eu tive alguns momentos marcantes depois do transplante, porque realmente isso, essa questão do fazer o básico foi realmente, assim, muito importante pra mim, né, coisa que a gente não dá valor, mas você poder escovar os dentes com água corrente, você poder tomar um banho sozinho, são coisas que realmente mexem, né, quando você não pode fazer, te colocam a se questionar muito, né, o quão pequenos somos, né. Mas eu acho que foi quando eu fui para o quarto, eu saí da UTI e fui para o quarto e eu pude ficar sozinha no quarto e eu podia fazer as coisas sozinha, né, porque mesmo quando eu estava na Hum, UTI, eu tinha que avisar, né: "Olha, eu vou levantar da cama para ir ao banheiro", então tinha que ter alguém ali olhando, né, pelo procedimento mesmo, né, de segurança. Quando eu fui para o quarto que eu pude ficar sozinha, que eu voltei, né, então eu falava assim: "Não, eu posso ir ao banheiro, eu posso não estar sentada deitada na cama, eu posso estar sentada na poltrona, eu posso, né, pegar meu computador e fazer as coisas, né, e o que eu queria". E aí tem uma coisa que também me marcou muito, agora relembrando, André, que foi o seguinte, por muito tempo nessa situação toda, né, porque assim, quando na minha gravidez, eh eu tive
eu acho que assim, né, e aí já começando a falar da Volkswagen. A Volkswagen sempre foi uma empresa que confiou muito em mim, né, através dessas pessoas, né, do Douglas, do Ciro. Então na minha gravidez eu fui promovida e na minha licença, com tudo que estava acontecendo, eu ainda ganhei mais escopo, né. Então isso sempre fala dessa confiança, né, que eles tinham no meu trabalho. E a grande questão é que antes de eu sair de licença, talvez eu não entendesse isso naquele momento, mas eu estava quase entrando num burnout por causa da forma como eu fazia as coisas. E hoje eu penso o quanto isso pode ter impactado nessa situação, enfim, não tem ligação nenhuma, né, que a gente possa falar cientificamente, né, mas claro que a gente, coloca isso na balança, né, até pela forma de ver as coisas hoje. Mas o que que acontece? Eu estava numa fase, por que que eu falo dessa questão do burnout? Porque eu estava numa fase em que eu não conseguia mais, sabe quando você fala assim: "Puxa, eu tenho um livro maravilhoso que eu quero ler e eu não consigo". Eu não consigo mais ler um livro e aprender, às vezes eu não tinha nem vontade mais de fazer um curso, de sabe assim, de expandir, e aquilo estava me incomodando, porque eu sempre tive essa vontade de expandir. Sabe, eu sou a Certo, pessoa, assim, que se eu vir aqui, você vê o tanto de livro e o tanto de curso que eu tenho, sabe, assim, o tempo todo eu gosto de estar aprendendo. Eh, e no quando eu estava, né, nessa fase também de ir para o quarto no hospital, foi o momento em que, depois desse burnout da gravidez, do puerpério, com todo esse luto, de toda essa fase e tudo mais, que depois do transplante eu pude descansar sei. mentalmente. E aí, o sintoma que eu tive de que eu estava voltando a ser quem eu era, foi quando eu falei: "Eu preciso fazer algo". E aí o que que eu fiz? Eu fechei uma pós-graduação no hospital, sabe. Eu comecei a fazer uma pós no hospital. Por causa disso, assim, porque eu falei: "Não, eu preciso me atualizar, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo". Eh, ontem mesmo eu tive, e aí, né, cruzando as coisas, ontem mesmo eu tive a oportunidade, a gente teve um evento aqui na Volks, eu tive a oportunidade de estar com o Ricardo Basaglia e eu falei pra ele, né, o livro dele do Lugar de Potência era o meu livro de Sim. cabeceira no hospital. Porque Aham. nessa coisa de voltar, né, pra identidade, de eu refazer, reconstruir a minha identidade, né, como mulher, como profissional, foi aí que eu fui, sabe. Então eu comecei a buscar, então esse momento pra mim foi muito legal, assim, de eu falar assim: "Poxa, tô de volta", sabe, assim, Sei, tô de volta, sou a Evelyn, né, a minha essência voltou, né, tô aqui sei, de novo. sei. E aí Muito sobre bom, muito profissional, né, que é a segunda pergunta dele, como eu te falei, né, acho que assim, a Volkswagen ela sempre confiou, né, muito no meu trabalho e me deu um espaço muito legal pra gente construir, pra gente fazer, evoluções culturais e é uma empresa pela qual eu sou muito grata, né, não só por tudo que, né, me suportou nessa passagem, mas pelo quanto eu tenho crescido lá. E hoje meu grande propósito, né, com a Volkswagen, aí também falando como profissional de recursos humanos, André, eu vejo que, assim, as empresas elas têm um potencial gigantesco e elas são, né, necessárias para a sociedade, né. Então quando a gente ouve as pessoas falando: "Ah, mas, não quero trabalhar mais em empresa, quero fazer outra coisa, não vale a pena e tudo mais", eu fico me questionando, né, de como vai ser o futuro, né, porque todo mundo precisa de Uhum. carro e por mais que você fale: "Ah, mas eu não vou comprar carro, eu não gosto de dirigir, eu vou andar de Uber", perfeito, mas o Uber é um carro, então alguém tem que, né, tem Aham. que produzi-lo e tudo mais. E aí eu tô falando da indústria automobilística porque é o meu berço, né, mas obviamente a gente tá Claro, falando de claro. tudo. A grande questão para mim hoje como profissional de recursos humanos estando na Volkswagen é, como que a gente constrói ambientes em que as pessoas elas, se sintam crescendo, que elas se sintam expandindo, que elas sintam que junto com porque o negócio ele só vai expandir através da cabeça das pessoas, né, através do trabalho das pessoas. Então é uma coisa conjunta, né, se tá todo mundo bem, tudo vai ficar melhor. É, Mas é como mostrar, né, para as pessoas e como gerar esse ambiente, né, através das conduções com a liderança, através dos movimentos culturais, né, de tudo que a gente tem que fazer, de que sim, que as organizações elas podem ser saudáveis e que elas podem ajudar no crescimento e no desenvolvimento das pessoas, não só como profissionais,
né, não falando só no sentido de carreira, de evolução financeira, enfim, mas como pessoas mesmo, que foi a visão que eu sempre tive, né, os meus aprendizados Uhum. profissionais sempre me tornaram uma pessoa melhor. Mas para mim é isso, assim, sabe, como que a gente consegue construir esse ambiente com os melhores talentos lá dentro, né, com uma visão, concisa e com uma visão sustentável das coisas. Então é um pouco sobre isso, sabe. Acho que quando eu falo desse propósito é essa coerência do todo para que a gente continue sendo a potência que a gente é e vá até além, mas sempre pensando que, tem que ser um ganha-ganha, né, para a Uhum. empresa e para as pessoas que estão lá. Esse é o meu propósito hoje lá. Muito bom, muito bom. Eh, eu vou passar para o segundo bloco de perguntas, que são Tá bom, perguntas comuns que eu faço para todos os meus entrevistados. Aqui é um formato ping-pong, e aí eu vou, te pedir para trazer as suas, perspectivas a respeito do que, importante dizer que essas perguntas eu faço para todos os meus convidados aqui, tá? tá bom. Eh, então, a primeira delas, completa para mim a frase a seguir. Propósito é? Para mim, propósito é a gente ter a consciência de quem nós somos, agir em coerência com isso, para gerar o impacto que a gente veio gerar aqui no mundo, né. Então acho que Uhum, a gente todo mundo veio aqui a serviço de algo, né, e se a gente não fica consciente de quem a gente é e se a gente não age com essa coerência, né, porque é muito comum na vida de hoje em dia a gente, né, tentar entrar em personagens, a gente não gera esse impacto e não presta o serviço que a gente veio fazer, né. uhum. 2 ou 3 palavras que ajudam a entender nos ajudam a entender o seu propósito pessoal. Eu acho que de 2 a 3 palavras eu falaria, mais uma vez, da consciência, o Uhum, desenvolvimento, tanto o meu uhum, quanto das outras pessoas, e a expansão como ser humano. uhum, uhum. Muito bom. Grande erro e aprendizado em sua carreira. Eu acho que um grande erro que eu já transformei em aprendizado e já pude, eh, viver o aprendizado, foi quando eu fui para Argentina, Hum, André. Eu tinha na época tinha 26 anos, né, e eu fui, né, apesar de já trabalhar com eles, né, há bastante tempo, eu fui com um objetivo, né, que era fazer uma transformação rápida para a gente dar conta de alguns projetos que a gente precisava ter, mas eu acho que eu não tive naquele primeiro momento o cuidado e a escutativa que eu deveria ter tido com a cultura local. certo. Então, talvez eu tenha chegado querendo impor algumas coisas, né, querendo, achando que eu, né, talvez era a dona da verdade ali naquele momento, enfim, justamente pela pressa, pela velocidade, de novo, né, eu falo, né, da gente prestar atenção no que a gente está fazendo, né, pensar antes de agir. E isso foi um aprendizado enorme para mim, né, porque depois quando eu comecei a conviver e entender, o porquê, né, da cultura, das ações e tudo mais, tudo fez muito sentido para mim. Então esse é Uhum, uma coisa, um aprendizado que, né, posso compartilhar para pessoas não só que façam que vão, né, para outras culturas, que vão para uma expatriação, morar em outro país, mas também que entrem em novas empresas, né. Por isso que eu falo, acho que eu consolidei isso quando eu fui para a Volkswagen, né. uhum, uhum. Por quê? Porque eu estava saindo de um grupo que eu conhecia muito bem, né, que era o Renault-Nissan, por mais que eles tenham também ali culturas diferentes, né, quando eu saí de Renault Sim. para Nissan eu senti a diferença cultural também. Talvez ainda não tivesse naquele momento consolidado o meu aprendizado, ainda tivesse coisas para aprender, mas quando eu fui pra Volkswagen, eu fui muito atenta a isso, assim, sabe. Então, era o ok,
desafiar o status quo, mas entender o porquê, o que estava acontecendo, enfim, o que que é aquilo que é a base da cultura e que a gente precisa reforçar, né, e o que que é aquilo que realmente a gente precisa transformar, né, e por que que a gente está nisso. Então acho que esse foi um erro lá no início, mas que hoje eu carrego como algo de bastante valor na minha carreira. Uhum. Quem seria uma figura de referência na sua vida? E aí pode ser do lado pessoal ou profissional. E por que você menciona, essa pessoa? O que que você destaca de aprendizados ou influências dessa pessoa? Veja, André, eu acho que eu tenho algumas referências, né, acho que esse pessoal que vo com quem você conversou são alguns dos exemplos, né, então o Douglas, o Ciro, Maíra, Edna, enfim, o Filos, são pessoas que são, né, referências para mim. Eu tenho o privilégio de conviver com muitas pessoas muito boas, né, durante o meu dia a dia e tive, né, durante a minha carreira esse privilégio muito grande. Então, eh, se eu posso te resumir, né, além de citar essas pessoas como referências, mas o que torna uma pessoa referência para mim é ela, agir em coerência com seus valores, sabe, assim, Hum, a pessoa que realmente age como acredita, como fala, como pensa, sabe. É uma coisa que a gente vê, né, no dia a dia, que acaba me incomodando muito, é o que eu chamo do teatro corporativo, né, a gente sente, né, quando isso está acontecendo. sim, Então as é, pessoas que conseguem, né, principalmente, né, nesses casos, chegar em funções de muito impacto e seguir a sua essência e seguir coerentes consigo mesmo, são pessoas que se tornam referência para mim. é. Sabe que eu fiquei muito impressionado, né, porque obviamente eu, trabalhei bastante para conseguir falar com eles todos, e eu não sabia que os Sim. 5 são pessoas que eu conheço, né, do mercado, trajetória e tudo mais, mas os 5 foram muito solícitos, muito empáticos, muito animados em participar e saber, né, que eu iria te entrevistar e mandar. Então, é muito bacana ver esse tipo de relação que começa no mundo corporativo, mas é maior do que o corporativo, né, são relações humanas, que tem tudo a ver com propósito, né. Sim, com certeza. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e conversa, quem seria e por quê? Olha, André, acho que depois de tudo isso, uma pessoa que eu senti muita falta durante todo esse processo foi a minha avó materna. Hum, Por quê? Porque ela participou, né, muito do processo da minha criação, da minha base de valores e tudo mais. E eu acho que muito por mais que, olha, a gente tivesse, eh, crenças diferentes, talvez, né, do que acontece no pós, né, é. eh Aham. ela foi uma pessoa que participou muito dessa do meu desenvolvimento da espiritualidade. E por Uhum. várias vezes no meu processo, eu tinha alguns insights, né, então eu lembrava de quando eu era pequena e eu morava com ela lá no lá no litoral de Santa Catarina, né, que foi uma parte da minha vida muito legal. Lembrava das conversas que a gente tinha, então assim, por muitas vezes era ela a pessoa com quem eu queria ligar para conversar sobre. Então se hoje eu Ela já faleceu? pudesse já, ela faleceu em 2021. Ah, Então se eu pudesse seria com ela. tá, que lindo. Eh, uma memória especial da sua vida que você gostaria de reviver, sabe aquele momento que você: "Puxa, eu gostaria de voltar para aquele momento", qual seria? Olha, eu acho que hoje eu acho que eu gostaria de voltar, porque talvez no pós eu não tenha curtido tanto, mas foi o nascimento do Gabriel, Hum. porque eu acho que, né, foi um momento super especial, mas que por muito tempo, né, como a gente acabou envolvido em outras coisas, eu não queria voltar, eu não queria reviver, né. Não que eu não quisesse reviver o momento do nascimento dele, mas eu não queria pensar no todo, né. Até porque ficava aquela coisa assim de: "Ai, onde será que isso aconteceu? Em que momento será que foi?", né.
mas de quando ele nasceu, né, que logo, né, ele nasceu e ficou deitadinho ali comigo, e aí ele foi até, né, eu brincava com a doutora, ele foi escalando até ele chegar no meu pescoço, eu falava: "Gente, mas ele Aham. acabou de nascer, ele já tá fazendo isso", né. Então, assim, é o primeiro contato que você tem com aquele bebê que tá na sua barriga e, de repente, você já vê ele recém-nascido, já com uma certa autonomia. Então, assim, eu lembro que foi muito legal, muito gostoso, assim, foi acho que o nosso primeiro momento de conexão, se eu pudesse revivê-lo, seria maravilhoso. Muito lindo. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O melhor pra mim foi, pra eu não apagar minha intuição, pra eu seguir a minha intuição, Sim. porque houve um momento da minha carreira em que eu comecei é comum, né, a gente vai vivendo coisas e vai criando camadas, né, Sim, e de repente a gente vai acaba tentando se adaptar demais, né, acho que a certo, adaptabilidade ela é super importante, mas em equilíbrio, né, em demasia você certo. acaba acho que talvez até entrando no teatro corporativo que eu comentei. Aham. Então, eu tive um momento em que eu criei várias camadas, né, e eu estava entrando, assim, ficando muito fria, Hum, pensando que tudo era muito racional. E todas as vezes que eu negava a minha intuição, o negócio dava errado. Até que um dia eu sei, recebi esse conselho, né, de uma pessoa e ele me falou: "Olha, não nega isso que você está sentindo, né, começa a ouvir um pouco mais". certo. E desde então isso foi, assim, o que me guiou, né. Eh, o pior o pior aconteceu em vários momentos, em vários lugares, mas foi algo como: "Não, isso daí não adianta você mudar, porque sempre foi assim. Nem É. mexe nisso, não toca nisso não, não mexe nesse vespeiro, porque sempre foi assim". Isso é uma coisa que me incomoda, porque, de novo, assim, com todo o respeito, né, como eu citei que eu aprendi com culturas e tudo mais, mas tem coisas que são as evoluções naturais da vida, do negócio principalmente, né, e aí a gente continuar acreditando, né, que o que sempre deu resultado, né, e que já está demonstrando que não dá mais e que tem que continuar, né, para manter aquela inércia, isso é uma coisa que não me ganha não. Então, É. todas as vezes que alguém e é engraçado, né, porque o bom conselho só me deram uma vez, esse outro ele vem Aham. várias vezes, né, então, é uma fala repetitiva do mundo corporativo, mas esse para quem ouve, gente, realmente não é um É, bom conselho. Eh, não faz bem, né, que a gente não haja em prol de algo que é melhor para o todo. muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Hum. Essa é ótima. Agora a gente inverte aqui o jogo. Mas André, eu queria muito te perguntar, né, com base em toda a tua carreira, né, tudo que você vê, acho que tanto da tua experiência profissional, quanto do que você também aprende, né, com todos os profissionais com quem você conversa, enfim. Mas o que que você já precisou desaprender para você continuar evoluindo? Ótima pergunta. Eu acho que são 2 coisas. A primeira é desaprender a ficar focado em mim mesmo. Porque no momento em que eu viro o foco de atenção, a atenção plena para o outro, a magia acontece. E se a gente pensar, não é só no trabalho, é na vida pessoal. E isso nem sempre é fácil, principalmente nos momentos de maior intensidade emocional. Eh, Acho que esse é um ponto muito importante, olhar o outro, perceber o outro, reconhecer o outro, se conectar. E o segundo é seguir aprendendo, mas não ficar preso no cognitivo. Chega um momento aonde a tal da intuição, o sentir, o compreender, o sistêmico, isso se torna muito mais importante do que o conhecimento acumulado. Então, de forma nenhuma, eu desmereço o conhecimento. Sou um estudioso, leio um monte, consumo um monte de coisa, mas eu já aprendi a não querer controlar, sabe aquela coisa de lembrar aí o que que era e tal. Não, não, não.
essa referência está em algum lugar, e aí aquilo que é importante volta. Quando eu fui para a Índia o ano passado, em fevereiro, quando você estava passando por tudo que você passou, eu passei um mês na Índia. E aprendi uma, expressão lá, que eu me lembro sempre, que a gente tem que ser como as formigas, que entram no meio do areial para pegar o grão de açúcar. Então, se você pensar, a gente querer ficar acumulando conhecimento, acumulando, acumulando, não, não, a gente tem que pegar aquilo que é o essencial, que fala com a gente, porque é isso que fica na mochila, é isso que fica no repertório, e é isso que vai caminhar com a gente daqui a não sei quantos anos, porque esse conhecimento cognitivo, ele acaba indo para outro lugar. Exato, Muito bom. perfeito. Obrigada, obrigada por compartilhar. Não, que é isso. Agora, cita para mim um livro marcante na sua vida, e por quê? Tem um livro que eu gosto às vezes de algumas leituras alternativas, né, dentro também das bases, né, do que a Uhum. gente fala de, eh, reenergizar e ver as coisas de um ponto de vista diferente. E tem um livro que eu gosto muito que é o livro do Ego, do Osho. Hum, Esse livro, vira e mexe eu tô lendo ele, né, porque hum, eu acho que a gente que convive muito na vida corporativa, muito da nossa função, né, é a gestão dos egos, né. uhum. Talvez 90% das relações elas estejam embasadas mais no que aqueles egos querem do que necessariamente nos problemas que a gente tem que resolver no dia a dia. Então, sempre que eu me pego entrando, né, naquela linha de: "Ah, mas o fulano é egocêntrico e não vou aceitar isso, porque ele tá falando com o ego e tudo mais", eu volto, né, para dar uma olhada, né, em algumas páginas do livro, e pra lembrar que assim, né, antes do ego são seres humanos e o ego faz parte disso, né, É, então a questão é quais são as ferramentas que a gente utiliza, né, para às vezes desviar um pouco disso, né, driblar isso ou reduzir isso para a gente chegar no que é a essência da pessoa, né. Então acho que esse é um livro que acaba me ajudando muito nesse processo do dia a dia, nessa convivência, né, com vou todos os comprar, não profissionais com quem a gente trata, né. vou não li ainda. O livro do Ego, Liberte-se da Ilusão, acabei de pesquisar aqui. E Isso é mesmo. interessante porque essa sua menção, ela está diretamente conectada ao ponto que eu acabei de dizer, que é mudar a câmera de você mesmo e olhar para o entorno, olhar para o outro, olhar para o macro, Exato, o sistêmico, né, exato, muito bacana. exato. Se você tivesse poderes mágicos por um minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que que você mudaria? Nossa, no mundo, olha, essa também é intensa, né. Mas eu acho que eu talvez eu daria o poder das pessoas, delas entenderem o impacto que elas causam com as suas ações no outro, sabe. Hum. Não assim, não a empatia pela empatia, né, que nós falamos, mas o fato delas realmente entenderem, né, elas sentirem, talvez, né, porque a Sentir o empatia lugar do outro. exatamente, a empatia a gente fala que é o sentir, mas a gente não sente, né. Eu queria ter o É. superpoder da pessoa sentir exatamente o que ela está causando no outro. Uhum. É, o mundo seria muito melhor. Sim. E encerrando aqui, eh, uma frase cuja mensagem é marcante em sua vida. Bom, André, eu havia pensado em várias frases, sabe, assim, sempre que eu reviso a minha vida, eu penso nisso, né, no que é marcante, mas uma frase que eu já citei aqui hoje, ela acho que é a que mais ressoa no todo, né, que é, eh, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque para tudo, Uhum. sabe, assim, eu falo obviamente do processo que eu vivi, mas, se a gente for parar para pensar em cada uma das coisas que acontece, né, é sempre muito melhor, né, a gente sempre desenha ali um plano que talvez seja pequeno, seja conforme
os nossos limites, o nosso espaço, né, voltando lá, né, a nossa goiaba, e sempre vem coisas muito maiores. Então, acho que isso me marca hoje e me guia muito, né, por isso que tem esse impacto na minha vida. Evelyn, me faltam quase que palavras para te agradecer por esse momento. Imagina. Eu tenho que dizer o seguinte: eu fiz uma conexão enquanto você falava, de que naquele momento que você disse para o Douglas: "Eu não quero viver pela metade", você tomou uma decisão que criou essa, responsabilidade e ao mesmo tempo oportunidade de viver por 2, que é você e o seu doador. Então você sai da metade para o dobro. Isso é muito lindo. Sim. E tem tudo a ver com, até me emociono aqui, porque é muito forte, sabe. Uhum. Eh, e eu anotei algumas coisas que são o resumo dessa conversa, sabe, te ouvindo. O primeiro é a importância da serenidade, né, no eletrocardiograma da vida. A segunda, da perspectiva, que você falou. Terceira, das prioridades. O que que é o prioritário? A quarta é lembrar que a gente não está no controle. Então tem a ver com a fé, tem a ver com a entrega é maior que o esforço, você falou isso. E que nada se resolve com reclamação ou perspectiva negativa. Então são pérolas, eh, tão importantes. E eu fui além, você falou sobre consciência, que é algo tão relevante que se conecta com presença, você falou que nada é incontornável, a não ser talvez a morte, na perspectiva terrena. Você falou sobre a importância de uma rotina mais equilibrada, sobre a busca de momentos para que a gente se reenergize e sobre a importância de parar e pensar, para escolher: "O que que eu vou fazer? Preciso fazer isso agora? Eu preciso me dedicar a isso? Eu preciso querer dar conta de tudo?". Então, tem muita coisa bacana aqui e eu te agradeço imensamente, foi sensacional. Imagina, André, eu que agradeço pelo convite, pela conversa, por dar esse espaço, né, para a gente poder falar e poder divulgar também um pouco, né, do que é essa causa, assim como eu te falei, eu tenho a Patrícia, né, como uma referência, mas que também vários profissionais, essa é uma causa, né, que eu assumi desde o Isso, momento do transplante. Acho que não só a questão do transplante, mas eu acho que dentro também do propósito, né, que nós conversamos, a responsabilidade, né, de compartilhar tudo isso com isso. pessoas que talvez não estejam ali na beira do transplante, mas, profissionais que estejam se deparando com situações de doenças crônicas, de, questões que realmente, né, é aquela coisa, o que acontece quando a gente não espera, né. É. Então, assumo E eu também vou essa e eu vou além, viu, responsabilidade. porque eu acho que aqui tem, um chamado para todos nós que estamos no modo automático. Sim, Então, sim, é para todo mundo. E eu agradeço muito, exato. viu. Muito Eu bom. que te agradeço e, bom, é realmente é isso, é só agradecer mesmo e deixar claro que, eh, acho que tudo isso faz parte, né, também, né, eu costumo brincar que, eu devo ter uma missão com isso, né, então, pra mim isso faz Exatamente. parte dela. Tenho certeza disso. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Agradeço pelo seu tempo, escuta atenta e audiência. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.